Mateus capítulo 6, versos 19 e 20. Se você puder colocar-se em pé, peço que o faça em reverência à leitura da palavra de Deus. Mateus capítulo 6, versos 19 e 20, depois da leitura, ainda de pé, nós vamos orar. Assim diz a palavra de Deus. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Nosso Deus, nós nos alegramos por estarmos na Tua casa, agradecemos a Deus pelo privilégio de Te adorar, pela salvação que tem nos dado em Cristo, pelo Teu Espírito Santo que em nós habita e nos conduz a toda a verdade. Pai, nós carecemos que Ele nos ensine e nos exorte nesta manhã. E confiamos no Seu ministério, pois oramos em nome de Cristo. Amém. Podem se assentar, irmãos. Eu tenho uma pergunta a você. Você encontrará a sua família no céu? Sim. É uma pergunta que deve ser respondida de uma forma bem sincera. Aqui o texto que nós lemos diz que não ajunteis tesouros na terra, porque na terra a traça e a ferrugem tudo consomem e os ladrões minam e roubam. Mas o verso 20 diz que ajuntai tesouros onde? No céu, onde não existem essas coisas. E de todos os tesouros que nós possamos juntar nesse mundo, os tesouros no céu são infinitamente maiores. E de tudo que você puder amealhar nesse mundo, a única coisa que você vai ver no céu serão aqueles que Deus lhes deu. Você não verá seu carro, não verá sua casa, seu diploma vai ficar aqui. Lá no céu, todos nós temos o diploma de filhos de Deus, com o nome escrito no livro da vida. Tudo vai ficar. Mas você já pensou que os filhos que Deus lhe deu e que são dele, os meus filhos não são meus, eles são de Deus, eu tenho a responsabilidade de conduzi-los ao Senhor, os seus filhos não são seus, eles são de Deus, pertencem a Deus. Você tem, como bom mordomo de Deus, a responsabilidade de cuidar deles nesse mundo. Mas essas pessoas serão as únicas coisas que você considera suas nesse mundo, que você reencontrará no céu. Ou não. Porque lá no céu nós podemos ter a alegria de ver nossos pais, rever esposo, a esposa, filhos, salvos e redimidos. Então, por isso essa pergunta é pertinente. Você encontrará sua família no céu? Eu sei que pais amam os filhos, filhos amam os pais. Nós vamos reencontrar aqueles que amamos no céu? Eu creio que nós devemos pensar sobre isso. Eu creio que o início de pensarmos sobre isso é sobre pensar um pouco sobre o céu. Nós temos que entender o que é o céu, para entendermos se nós vamos encontrar nossa família no céu. Em primeiro lugar no céu, não há ninguém, à exceção daqueles que são amados. Sim, todos que estarão no céu são amados de Deus. Apocalipse capítulo 21, verso 27 diz: e não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Somente os santos e os redimidos estarão lá. Só os salvos adentrarão o céu. Inexiste a possibilidade de um incrédulo adentrar o céu. Lá não haverá nenhum falso profeta, lá não haverá nenhum falso crente, lá não haverá nenhum que pensa ter crido em Cristo
sem nunca ter confiado nele. Não, só os santos, só os salvos, ninguém mais. Não haverá nenhuma outra pessoa no céu, a não ser os que foram salvos em Cristo. Aqueles que estarão no céu provarão um amor perfeito. Sim, a perfeição aqui é um amor não maculado pelo pecado. Tudo que há no céu é santo. Lá não haverá nenhuma mancha e nenhum defeito. E cada alma será perfeitamente pura. Efésios 5:27 diz que o Senhor apresentará a si mesmo uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Então todos aqueles que estarão no céu estarão em plena santidade e plenamente irrepreensíveis, sem nenhum tipo de mácula, ou seja, nenhuma mancha, nenhuma ruga e nem nada semelhante de imperfeição. No céu adentrarão todos aqueles que foram lavados no sangue do Cordeiro, todos aqueles que foram redimidos. Nenhum defeito moral ou natural entrará no céu. Você não encontrará lá nenhum defeito moral, nenhuma mancha do pecado. Em Apocalipse nós lemos que não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira. No céu não haverá mentira, no céu não haverá abominação, no céu não haverá nada que contamine pela podridão do pecado. Nada. No céu, nós vamos ver Deus na sua plenitude. 1 João 3,2 diz: sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é o veremos. Nós veremos Cristo de forma que jamais vimos. Nós veremos Deus. No céu estarão todos aqueles que verão a Deus e que amam a Deus. No céu estarão todos aqueles que amamos nessa vida e que creram em Cristo. Então, isso é interessante, que o nosso amor não terminará. A fé, a esperança terminam. Elas têm um objetivo, mas o amor não termina. O amor, ele continua por toda a eternidade. Então, quer dizer que pessoas que nós amamos nessa vida, nós vamos continuar a amá-las no céu, se elas crerem em Cristo. Nós vamos continuar esse amor que temos hoje, mas de uma forma perfeita. Não imperfeito como hoje, que mesmo amando nos leva ao desentendimento, nos leva à ruptura, a divisões. No céu não será assim. Nós vamos continuar amando essas mesmas pessoas, mas de uma forma completamente perfeita, de uma forma completamente sem igual àquilo que conhecemos nesse mundo. Mas no céu, nós também vamos amar aqueles que nós nunca vimos. Sim. Eu conheço irmãos que não conheceram seus pais. Eu conheço pais que foram separados de seus filhos no nascimento. Quando seus filhos nasceram, foram separados. Se esses pais ou esses filhos creram em Cristo, eles vão ser amados no céu de uma forma inigualável, mesmo que nesse mundo não se tenham conhecido. Mesmo que nesse mundo não saibam quem são uns ou outros. A Bíblia garante que pessoas que amamos nessa vida, nós podemos continuá-las amando no céu, porque 1 Tessalonicenses 4,16 diz que o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Você ama alguém que está no céu? Eu amo. Há pessoas que eu amo que já estão no céu. Elas não estão lá fisicamente, estão em alma e espírito. Mas aqui o texto está dizendo que quando Cristo vier, Cristo trará essas pessoas e elas ressuscitarão. Elas voltarão a ter o seu corpo. Elas estão hoje no céu. Elas virão até aqui para nos encontrar com Cristo. Então todos nós iremos ao céu.
Pessoas que o amor não foi interrompido, ele não deixou de existir, mas a convivência deixou de existir pela morte, nós a reencontraremos. Eu já disse aos irmãos o que a minha mãe disse no sepultamento da mãe dela, da minha avó. Até logo, até ali adiante. Nós em breve nos reencontraremos. E finalmente no céu, nós encontraremos o Senhor Jesus Cristo, ao qual Pedro diz no capítulo 1, ao qual não o havendo visto a mais, no qual não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo indizível e glorioso. No céu, nós vamos contemplar a face daquele que nos amou. Eu também recordo de uma frase constantemente repetida pela minha mãe. Quando nós falávamos isso, ela dizia que sim, ela deseja, ela tem esse desejo no seu coração de rever a sua mãe lá no céu, mas ela sempre diz para nós, desde criança, eu ouvi ela dizer isso, ela dizendo, mas antes de ver a minha mãe, eu quero ver o rosto daquele que deu a sua vida por mim. Então lá no céu nós vamos ver o rosto de Cristo. Lá nós vamos conhecê-lo pessoalmente. Hoje o conhecemos de forma espiritual, por aquilo que ele tem feito por nós e na nossa vida. Mas lá no céu nós vamos vê-lo. Nós, se aqui o amamos sem o havermos visto, lá no céu nós vamos amá-lo vendo com os nossos próprios olhos. Então o céu é assim. O céu, ele é cheio de pessoas. Sim, ele é feito para pessoas. Agora, quem são as pessoas que estarão lá? Eu disse que lá nós podemos encontrar as pessoas que amamos nesse mundo, pessoas que já partiram desse mundo, podemos encontrar nossa família. Ou seja, isso nos alerta para algumas questões, como a responsabilidade diante da eternidade. Nós não podemos pecar, irmãos, no pensamento ou na ideia que tudo se resume a esse mundo. Não, não se resume a esse mundo. As coisas eternas são muito maiores. As coisas eternas são muito mais importantes. A nossa família não se resume a esse mundo. A nossa família não se resume a hoje ou aos anos de crescimento dos nossos filhos ou à nossa velhice. A nossa família é eterna e ela pode sim ser reencontrada no céu. Agora, quem são essas pessoas que nós vamos reencontrar no céu? Quem são esses que amamos e que nós vamos reencontrar na eternidade? Em primeiro lugar, elas são aquelas que têm as primícias das coisas celestiais implantadas em seu coração através da salvação. É interessante isso. Quem vai morar no céu? Aqueles que amam o céu estando nesse mundo. Sim. Você já pensou em como o incrédulo pensa no céu? Já pensou nisso? Como que o incrédulo imagina o céu? Como que uma pessoa pode vir a amar um lugar onde lá não tem tudo aquilo que ela ama e tem tudo aquilo que ela despreza? Se lá no céu está o Senhor Jesus Cristo, o incrédulo não ama a Cristo, mas ele está no céu. Lá no céu não há nenhum tipo de pecado, nenhum tipo de corrupção, nenhum tipo de podridão do pecado. E o incrédulo ama tudo aquilo que é podre, tudo aquilo que é manchado e contaminado pelo pecado. Ele não consegue amar um lugar onde não tem pecado. Não. Ele não consegue imaginar um lugar sem pecado, sem as suas devassidões, sem as suas impurezas, sem todo tipo de pecado e todo tipo de lamaçal de pecado que possa existir nesse mundo. O incrédulo olha para o céu e ele considera o céu o pior lugar que já existiu. Ele não se imagina no céu. Agora olhe para o salvo. O salvo é alguém que andando nesse mundo sonha com o céu. Tudo que ele mais ama está no céu. Lá estão o Senhor Jesus Cristo. Lá estão aqueles que andaram antes de nós, salvos também. Lá está Abraão, que nos serviu de exemplo. Lá está Davi, que nos serve de exemplo. Lá estão os apóstolos, que nos serviram de exemplo. Lá está Paulo, que nós queremos conhecer. Estão pessoas que nunca vimos, mas amamos. No céu há tudo aquilo que desejamos.
Se no mundo nós choramos por causa do pecado, lá no céu nos alegramos porque não há pecado. Nenhuma mancha de pecado. Se aqui nós nos lamentamos por aquilo que o pecado faz em nós, nos outros e no mundo, lá no céu não existe nada disso. Então nós sonhamos com o céu. Quem é aqueles que estarão no céu? É aqueles que têm o céu implantado no seu coração. Sim, o céu já está dentro do coração deles. Eles já amam o céu, eles já desejam o céu, eles já sonham com o céu, desde o dia em que foram salvos. Desde o dia que eu fui salvo, eu sonho com o céu. Isso não é só nos meus pensamentos, eu já cheguei a sonhar com o céu. Do jeito que eu imagino, apenas isso. E eu lembro quando eu era criança, eu pensava no céu, nas minhas prerrogativas, não é? Na forma que eu pensava. Um dia eu falei assim para uma das minhas irmãs, olha, não chore, lá no céu nós vamos ter tantas mamadeiras quanto nós quisermos. Não é assim que a criança pensa? Para ela, uma mamadeira é importante. Mas hoje nós pensamos no céu, dizendo que lá no céu não haverá nada do que nos aflige aqui. Lá no céu não terei mais medo que os meus filhos andem pelas ruas de ouro, ou pelas praças, ou por onde o rio de água viva alimenta a todos. Eu não terei mais medo da violência, e uma coisa tão interessante, lá no céu eu não terei mais medo da morte. Eu não terei mais medo de que a morte me separe de alguém que eu amo. Não, acabou-se tudo isso. Lá no céu, a partir do momento que eu fui salvo e que passo a entender o céu como uma realidade, eu passo a sonhar com ele. Mas quem são esses? São aqueles que nasceram de novo, cuja obra gloriosa do Evangelho foi aplicada em seus corações e que o Espírito Santo os iluminou para a compreensão da glória de Cristo. Foi-lhes dado perdão, uma nova vida, e para eles o céu é uma realidade. Quem são aqueles que vão habitar no céu? São aqueles que escolheram livremente a felicidade celestial em detrimento de qualquer outro tipo de felicidade mundana. É uma escolha. Quem são aqueles que habitarão no céu? Há duas coisas bem claras diante deles. Há todo o prazer e felicidade desse mundo e há todo o prazer e felicidade do céu. Então, Satanás apresenta a alegria, a pseudo-alegria, a felicidade e tudo aquilo que existe nesse mundo. A palavra de Deus apresenta a alegria e a felicidade que apenas temos no céu. Quem são aqueles que estarão no céu? São aqueles que desprezaram as coisas desse mundo em prol de ter a alegria que Deus dá no céu. Eles escolheram, eles optaram pelo céu. Eles estão andando nesse mundo como peregrinos e forasteiros. Eles não são daqui, estão de passagem. Estão morando aqui, mas essa não é a pátria deles. Eles estão adentrando os portões celestiais dia após dia. Cada dia que passa não é menos um dia da nossa vida, é menos um dia que me separa do céu. Mais próximo eu estou do céu, mais próximo eu estou daquele dia aonde eu, em troca da alegria do céu, desprezei a alegria desse mundo. Então, todos aqueles que adentrarão o céu desprezaram esse mundo e abraçaram uma pátria celestial. Quem são aqueles que adentrarão ao céu? São aqueles que, por causa do amor divino, lutam pela santidade. Seguir a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Olha que versículo sério. São todos aqueles que, por amor ao Senhor, estão lutando por santidade nesse mundo. Sabe por quê? Se serão santos lá no céu, precisam ser santos nesse mundo. Se são santos lá no céu, precisam viver para Deus nesse mundo. Então, com base nisso, sabendo o que é o céu, sabendo quem estará no céu, eu preciso ter algumas coisas para o meu coração durante esse mundo e a minha peregrinação. Se eu quero ver a minha família no céu, há alguns princípios que eu preciso seguir. Há algumas normas bíblicas que são importantes para a minha vida. E eu quero, para terminar,
E para aplicar essa questão, citá-las. Primeiro, não permita que o seu coração se apegue às coisas desse mundo como se fossem o seu bem maior. Você quer ver sua família no céu? Então viva para o céu. Não viva para esse mundo. Não permita que o seu coração se apegue a este mundo e considere as coisas desse mundo mais importantes que os seus filhos, que sua esposa, que seu marido. Não permita que as coisas desse mundo estejam entre você e a sua família, entre você e a salvação deles. Quantos me dizem, pastor, eu trabalho tanto para dar aos meus filhos tudo que eu nunca tive, que me falta tempo de estar com eles. Então você está errado. Não ajunteis tesouros na terra, onde a ferrugem e a traça tudo consomem, mas ajuntai tesouros no céu. Então você está errado. Se a única coisa que você pode encontrar no céu são seus filhos e sua família, e você está dedicando a sua vida nesse mundo, às coisas desse mundo, você está errado. Isso não é certo. Se respiramos o céu, nossa mente tem que estar no céu, não aqui. Então não permita que o seu coração se apegue às coisas desse mundo como se fossem o seu bem maior. Em segundo, procure envolver-se com pessoas que possuem objetivos e motivações celestiais. Sim, que os seus amigos sejam aqueles que amam o céu. Envolva-se com pessoas que têm o objetivo de ir para o céu, que a sua motivação é o céu e que pensam nas coisas do céu. Eu escolho os meus amigos pelos pensamentos deles. Se eles pensam nas coisas desta terra, em formas de obter tudo que esse mundo pode lhes dar, de prazer aos seus olhos, à sua carne, ao seu orgulho, então eles não são meus amigos. Agora, se os seus pensamentos estão no céu, e se eles desejam tanto para eles, quanto para os seus amados o céu, então são meus amigos. Eu não posso permitir-se envolver-se com pessoas que não vão para o céu. Não de forma íntima, não de forma a partilhar da minha comunhão com eles, não. A comunhão que tenho é com pessoas que estão indo para o céu, que amam o céu, porque eu sei que elas implantarão no meu coração a motivação certa para continuar vivendo minha vida nesse mundo, refletindo o céu em mim. Em terceiro, esteja contente em passar pelas dificuldades que aparecem no caminho para o céu. O caminho para o céu não é asfaltado. Você já passou muitos quilômetros numa estrada de chão? Quando nós fomos trabalhar no norte do país, depois de viajar, saímos aqui de Goiânia, durante horas e horas e horas, paramos num lugar, tomar o café, e eu perguntei, quanto falta para chegar? E a pessoa respondeu, faltam apenas mais 450 quilômetros de estrada de chão. Então, naquela estava a grávida da Laís, e nós naquele ônibus que parecia uma jardineira, não é? Quem já andou de jardineira sabe. No meio do caminho vai subindo porco, galinha, tudo mais. São percursos. Para chegar no lugar onde Deus nos chamou a trabalhar, tinha que passar aquela estrada. Não tinha outro caminho. Não havia nem como ir de avião. Tinha que passar por aquela estrada. Aqueles que estão indo para o céu, passam por uma estrada de dificuldades nesse mundo. E olha, deixa eu lhe falar algo. Não pense que as dificuldades desse mundo são um sinal que você não está indo para o céu. Alguns de nós passam por dificuldades tamanhas, ao ponto de desesperar da própria vida. Doenças, perdas. Eu conheço crentes que têm apenas o básico para a sua sobrevivência durante toda a vida. Nunca tiveram mais do que o básico. Significa que eles não estão indo para o céu? Conheço crentes que, além de viver na mais plena humildade, tendo o mínimo para a sobrevivência, perderam filhos durante a vida. Passaram por mais de uma vez pela dor de perder um filho.
mas não significa que eles não estão indo para o céu. As dores durante o caminho não devem realmente nos levar a pensar que não estamos no caminho certo, muito pelo contrário. As dificuldades pelo caminho devem nos deixar contentes. Eu estou no caminho certo. Eu estou andando no caminho certo para o céu. Mas para que isso seja uma realidade, existe uma regra que você jamais pode olvidar dela. Todos aqueles que estão andando para o céu, mantêm seus olhos fixos em Cristo. Lembra de Pedro no mar? Enquanto ele estava no barco, as ondas e o vento e a tempestade já existiam. Não era nada novo. O passo mais difícil que Pedro deu foi o primeiro. Será que quando eu botar o pé para fora do barco, meu pé afunda ou não? Ele deu o passo mais difícil. E depois que o primeiro passo deu certo, ele continuou firme. Lá estava a tempestade, lá estava o vento, lá estavam as ondas e Pedro firme. Até que, quando ele tira os olhos de Cristo, ele começa a afundar. Todos aqueles que estão indo para o céu, têm os seus olhos firmes em Cristo. Eles estão olhando para Jesus todos os dias. Eu lembro de um pai que perdeu seu filho. E a pergunta é: como o senhor suporta? E a resposta foi: eu estou olhando para Cristo. Não é a resposta certa? Como que o senhor suporta? Não, eu não estou vendo a minha dor, eu estou vendo Jesus, que padeceu muito mais do que isso para que eu fosse para o céu. Também, se você deseja viver eternamente no céu, viva agora uma vida de amor. Falamos tanto do amor semana passada. Se você deseja viver no céu, permita que o amor seja a regra da sua vida agora, porque o céu é um lugar de amor. O céu é um lugar onde o amor reina, aonde aquele que personaliza o amor, Jesus Cristo, está presente. O céu é o lugar onde encontramos nossos amados e aonde vamos amá-los por toda a eternidade. Então faça da sua vida uma manifestação de amor. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. E para terminarmos, eu gosto muito de Apocalipse capítulo 21, versos 3 e 4, quando ele diz: e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. É um reflexo do céu. Ele está dizendo coisas que não haverão no céu. Você quer encontrar sua família no céu? Você quer encontrar os seus amados no céu? O texto que lemos em Mateus capítulo 6 é claro: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Literalmente, não tenha o seu coração nesse mundo, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. E finalmente o verso 21 diz: porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Como encontrar minha família no céu? Em primeiro lugar, ame Jesus Cristo acima de todas as coisas. Você não vai encontrar sua família no céu amando mais sua família que Jesus Cristo. Jesus Cristo precisa ser amado primeiro. Ame Ele acima de todas as coisas. Ame Ele acima de todas as dificuldades. Ame Ele acima de todas as dores. Ame Ele acima de todas as incertezas. Ame e sirva ao Senhor Jesus Cristo com todas as suas forças. Porque você pode pregar para a sua família o quanto você quiser, mas a maior pregação que eles já presenciaram foi seu amor por Cristo. Você pode falar-lhes do Evangelho quantas vezes puder, mas a sua vida fala muito mais alto que as suas palavras.
Já ouviram aquela expressão que diz que seu exemplo ou seu mau exemplo fala tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz? O nosso mau exemplo, como pais, pode sim desviar os nossos filhos do céu. Nós podemos condenar os nossos filhos à incredulidade pelo nosso mau exemplo. Nós podemos condenar os nossos filhos à incredulidade pelo nosso amor ao pecado, pelo nosso amor ao mundo. Talvez eles vejam em nós amor a tudo que existe nesse mundo, menos amor ao Senhor Jesus Cristo. Talvez eles jamais tenham visto nosso sacrifício por Cristo e pela sua causa. E sabe como isso se manifesta de forma clara na nossa vida? É pela forma que você ama a sua igreja. Sim. O esforço que você faz para estar na casa de Cristo, essa é a casa dele. É um testemunho aos seus filhos de quanto você o ama. Sim. Se você não ama a casa de Cristo, como você pode amar a Cristo? Se você não ama a casa de Cristo, como você deseja que a sua família ame a casa de Cristo? Isso é uma questão básica na nossa vida. Ame ao Senhor Jesus Cristo de todas as suas forças. Ame a igreja com amor sacrificial. Mostre à sua família o quanto a igreja representa para você e quanto a igreja significa na sua vida. A igreja de Cristo. E, finalmente, demonstre à sua família, pela pregação do Evangelho, o que você considera a coisa mais importante desse mundo. Sim. Eles precisam saber pelos nossos lábios que nós amamos o céu, que nós amamos Jesus que está no céu e que nós queremos reencontrá-los no céu quando partirmos desse mundo. Deixe claro a eles que a verdade bíblica é que nós podemos nos reencontrar no céu. Nós temos esse privilégio, mas para que isso aconteça, a condição é que todos os membros da família tenham crido em Cristo como seu único e suficiente Salvador. Todas as vidas entregues a Cristo estão nas mãos de Cristo e é Ele que nos garante. Você lembra de João capítulo 14? Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito. Olhe bem o que ele diz. Pois eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, eu virei outra vez e vos levarei, para que onde eu estou, estejais vós também. Olha a promessa dele. Nós podemos reencontrar nossa família no céu. Então, irmãos, vivamos para Cristo, pregando e vivendo o seu Evangelho, valorizando a igreja e a vida espiritual. Os salvos em Cristo se reencontrarão, mas essa promessa não foi dada aos incrédulos, apenas aos salvos. Então reflita sobre isso. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar.